Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com física, o assunto movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Papel e caneta na mão. Vamos falar agora um pouco da aceleração e a sua relação com o movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, na aula passada nós aprendemos sobre o movimento uniforme. No movimento uniforme, nós temos que a velocidade é constante. Isso significa que não existe variação de velocidade no movimento retilíneo uniforme. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, adivinha? Muito bem, existe a aceleração. E Nerk, o que é a aceleração? A aceleração, pessoal, é a variação de velocidade considerando-se um determinado intervalo de tempo. A gente pode definir a aceleração média como sendo ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre a variação do tempo. Outra coisa importante é que no MRUV a aceleração é constante, ela não possui variação. Isso significa que a aceleração é igual à aceleração média. Inclusive, nós podemos usar a mesma forma. A é igual a ΔV sobre ΔT. E uma coisa importantíssima, essa aceleração é diferente de zero. Porque se a aceleração for igual a zero, duas situações estão ocorrendo. Ou o móvel está com velocidade constante, ou o móvel está parado. Mais um detalhezinho importante. Gente, nos exercícios do ensino médio, quase nunca você vai se deparar com a aceleração variando. Quase sempre a aceleração vai ser constante. Guarda isso. Continuando, pessoal, agora nós vamos falar do movimento progressivo ou retrógrado. Nós temos dois tipos de movimento considerando apenas a velocidade. Inclusive, nós já tínhamos visto no movimento uniforme que, considerando apenas a velocidade, nós temos dois tipos de movimento, que são o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Qual é a diferença? Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Então, por exemplo, nós temos aqui o sentido positivo para a direita e nós temos que o meu carrinho, a velocidade dele, também aponta para a direita. Velocidade concorda com o sentido, movimento progressivo. Velocidade discorda do sentido, movimento retrógrado. Continuando, pessoal, movimento acelerado e movimento retardado. Gente, movimento acelerado e movimento retardado dizem respeito à aceleração. Quando a velocidade concorda com a aceleração, ou seja, quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, aí a gente diz que o movimento é acelerado. Já quando a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários, ou seja, a velocidade discorda da aceleração, nós temos um movimento retardado. A partir disso, nós podemos criar a seguinte regra prática: se a aceleração vezes a velocidade é maior que zero, o nosso movimento é acelerado. Já quando a aceleração vezes velocidade é menor que zero, o movimento é retardado. Olha que legal. Tudo bem com relação a isso? Vamos continuar. E com base nisso, nós temos aqui 4 tipos de movimentos possíveis, envolvendo tanto a questão da velocidade quanto a questão da aceleração. Então, olha só. Gente, progressivo e retrógrado diz respeito à velocidade. Acelerado, retardado diz respeito à aceleração. O movimento vai ser progressivo quando a velocidade concorda com o sentido adotado. É o que ocorre aqui e aqui. E o movimento vai ser retrógrado quando a velocidade discorda do sentido adotado, que acontece aqui. Aqui a velocidade está para um lado, o sentido para o outro, e aqui, velocidade para um lado, sentido adotado como positivo para o outro. Agora, a aceleração, ela não depende do sentido adotado, pelo menos para essa classificação. Acelerado e retardado, essa classificação é em relação, cuidado, à velocidade e não
ao sentido adotado. Então, olha só, quando a aceleração concorda com a velocidade, nós temos que o movimento é acelerado. Quando a aceleração discorda da velocidade, o movimento é retardado. Tanto é que esse último caso gera uma certa confusão, porque olha só, mas né, aqui nós temos a aceleração indo para um lado e o sentido positivo indo para o outro. Isso aqui não está errado? Não, porque a referência para a aceleração, nessa classificação de acelerado e retardado, não é o sentido positivo, friso, é a velocidade. Então, de novo, a aceleração concorda com a velocidade, acelerado. Aceleração discorda da velocidade, retardado, simples assim. Tudo bem? E vamos lá, pessoal. Agora eu quero que vocês compreendam a noção intuitiva de aceleração. Quando a gente fala para vocês que um móvel está se deslocando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, para quem nunca viu isso, gera uma certa estranheza. Mas né, por que essa história de metro por segundo ao quadrado? Então olha só, metro por segundo ao quadrado significa que a cada segundo nós temos um incremento de 1 metro por segundo, ou seja, nós temos 1 metro por segundo a cada segundo. Olha o que acontece nessa imagem aqui embaixo. Aqui nós temos as referências de tempo e aqui as referências de velocidade. No primeiro segundo, o móvel está com 1 metro por segundo. No segundo segundo, 1 segundo depois, 2 metros por segundo. 1 segundo depois, 3 metros por segundo. 1 segundo depois, 4 metros por segundo, não morra de tédio. E, finalmente, 1 segundo depois, 5 metros por segundo. Perceba que no mesmo intervalo de tempo, que é constante, 1 segundo e assim por diante, nós temos uma variação uniforme da velocidade. 1 metro por segundo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Como a velocidade varia de 1 metro por segundo a cada segundo, matematicamente, nós dividimos segundo por segundo, que vira segundo ao quadrado. Então, é isso que representa na prática uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Ficou mais claro? E vamos continuar, gente, função horária da velocidade. A gente já viu que a aceleração é igual à aceleração média no MRV e que, portanto, a aceleração pode ser também chamada de ΔV sobre ΔT. Com base nessa informação e considerando-se o tempo inicial igual a zero, olha o que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui, ó. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Gente, ΔT e ΔV eu posso quebrar esses caras como sendo ΔV, V menos V0, ΔT, T menos T0. A gente vai considerar que o tempo inicial vale zero. Então, tempo inicial, zero, esse cara cai fora. Tempo menos zero vai dar tempo. Ficou, então, A é igual a V menos V0 sobre T. Posso pegar esse T que está dividindo, jogo para o outro lado multiplicando. Ficou AT é igual a V menos V0. Posso pegar esse V0 que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Ficou V0 mais AT é igual a V. Ou V é igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade. Para tudo, copie essa fórmula daqui a pouquinho. Eu vou explicar mais uma coisa importante. Outra coisa que eu quero que você perceba é que V é igual a V0 mais AT representa matematicamente uma função do primeiro grau. Ou seja, quando você coloca no mesmo gráfico velocidade e tempo, friso, para o movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ter uma função do primeiro grau. Por que eu sei disso? Porque o expoente do t vale 1. Consequentemente, vocês sabem da matemática que a função do primeiro grau colocada em gráfico nos garante o gráfico de uma reta. Exatamente por esse motivo, quando eu colocar esse cara, o gráfico da função da velocidade envolvendo o tempo, no mesmo gráfico, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reta. Isso vai ficar mais claro ainda daqui a pouquinho. Outra coisa também muito importante, eu quero que vocês notem matematicamente falando,
que a velocidade representa o eixo y e o t representa o eixo x. Então, velocidade, eixo vertical, tempo, eixo horizontal. Pessoal, nós temos aqui AT. Esse termo que multiplica o tempo equivale ao termo que multiplica o x na matemática. Como que se chama esse termo? Na matemática, se chama de coeficiente angular. E para quem aprendeu geometria analítica, nós temos aqui uma propriedade importantíssima. Esse cara define se a função é crescente ou decrescente. Quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, função é decrescente. Olha que legal. Quando você observar o gráfico da velocidade em função do tempo, se nós tivermos uma reta crescente, a aceleração vai ser positiva. Reta decrescente, aceleração negativa. Guarda essa informação, mas a gente vai ver também detalhadamente daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade em metros por segundo igual a... Aí nós temos as alternativas. Pessoal, nós temos que velocidade é igual a V0 mais AT. Aquela equaçãozinha que a gente acabou de aprender. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que a velocidade inicial é zero. Guarda agora uma coisa que eu vou te falar com 10.000 asteriscos. Partindo do repouso. Repete comigo. Partindo do repouso. Quando você ouvir essa expressão partindo do repouso, isso significa que o móvel possuía originalmente velocidade inicial zero. Partir do repouso quer dizer que ele estava parado. Se estava parado, velocidade inicial vale zero. A aceleração vale 2 e o tempo vale 7. Outra coisa importante, tá? Não vai ser tão importante para esse exercício, mas para você que vai prestar um ITA, um IME ou outro tipo de vestibular que cobra a resolução escrita, isso é essencial. Note que nós temos a aceleração com uma casa decimal. Da mesma forma, nós temos o tempo com uma casa decimal. Isso significa que, presumivelmente, o repouso, é considerado também com uma casa decimal. A velocidade inicial com uma casa decimal. Obviamente, a resposta, no final, também vai ter uma casa decimal. E aí você vai me perguntar, mas Nerk, por que as respostas não possuem aqui uma casa decimal? Pois é, exercício mal feito. Mas é como eu disse, se você prestar uma FUVEST, um ITA, um IME e os valores dados possuírem casas decimais, obviamente a sua resposta também vai ter a mesma quantidade de casas decimais, exceto, claro, que aconteça o seguinte, aqui nós temos uma casa decimal e aqui, ao invés de ser 7,0, vamos supor que fosse apenas 7. Nesse caso, a precisão é dada pela menor quantidade de casas decimais fornecidas pelo problema. Se esse cara tem 5 casas decimais e esse cara tem 3, a minha resposta vai ter que ter 3 casas decimais. Tudo bem? Então vamos lá. V igual a V0, que é 0, a partir do repouso, mais a aceleração, que vale 2,0, vezes o tempo, que vale 7,0. 2 vezes 7 dá 14, mais 0, 14. Portanto, a velocidade é 14,0 metros por segundo. A alternativa mais próxima é a alternativa B. Tudo bem? E vamos lá, gente, revisão de áreas, porque a gente vai precisar dessa informação daqui a pouquinho. O que nós temos? No cálculo da área de um triângulo, a gente faz a base vezes a altura dividido por 2. Eu acho que isso aqui todo mundo sabe, né? Quando você tem um trapézio, o trapézio, pessoal, é um quadrilátero que possui duas bases opostas paralelas. Quais são as bases paralelas? Essa e essa. Uma é a base maior, a outra é a base menor. Então, a área é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pode acontecer, por isso que eu estou representando aqui do lado, do meu trapézio ficar, entre aspas, deitado. Note que agora, quais são os lados paralelos? Esse e esse. Os lados paralelos são chamados de bases. Então, nós temos que essa é a base maior, essa é a base menor,
e a minha altura representa a distância entre as bases. Mas, Nerk, a altura não é um negócio que fica sempre em pé? Não, nem sempre, tá? Conforme eu disse, no caso do trapézio, a altura é a distância entre as bases. Então ficou que a área vale base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então cuidado, pessoal, com a segunda e a terceira figuras, porque as bases precisam ser os lados paralelos. E vamos lá, função horária do espaço. A gente já aprendeu que a função horária da velocidade é dada por v é igual a v0 mais at. Guarda essa fórmula porque é importantíssima. Agora, a partir dessa fórmula, nós vamos deduzir a função horária do espaço. Gente, nós já aprendemos na aula passada, eu quero que você se lembre, que no gráfico de velocidade em função do tempo, a área fornece o espaço, ou seja, a área é numericamente igual ao espaço. Inclusive, eu ensinei para vocês um método para saber se a área de qualquer gráfico fornece algum tipo de informação fisicamente válida. Como é que você faz? Você multiplica a grandeza velocidade pela grandeza tempo. Velocidade vezes tempo dá o quê? Muito bem, dá o espaço. Por conta disso, nesse caso, a área do gráfico vai me fornecer o ΔS. Cuidado, pessoal, não é que todos os gráficos do mundo fornecem como área o ΔS. Para o gráfico de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao espaço. Como é que você calcula a área? Simples. Você pega a curva do gráfico, mas aqui isso não é uma curva, isso é uma reta. Tudo bem, mas genericamente nós chamamos esse traçado em verde de curva. Fica de dica para vocês. A área sob a curva até o eixo do tempo nos fornece o ΔS para um certo instante considerado. Então, olha só, eu pego a curva, considero a área abaixo da curva até atingir o eixo. Está aqui para vocês. Vamos agora calcular o quanto vale essa área. Nós sabemos que a área é numericamente igual ao espaço. Tranquilo. ΔS vale. Qual que é o nome dessa figura geométrica? É um trapézio. No caso, entre aspas, é aquele caso do trapézio deitado, que a altura é horizontal. Então, a base maior vale V, a base menor vale V0, ficou então V mais V0, vezes a altura, que vale T, dividido por 2. Vocês também sabem que ΔS é S menos S0, e o valor da velocidade, a gente já aprendeu, que vale V0 mais AT. Então, no lugar de V, eu vou colocar V0 mais AT. Ficou assim. Pessoal, V0 mais V0 dá 2V0. Copio o resto. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o T e aplicar a distributiva. T vezes 2V0, 2V0T. T vezes AT, AT quadrado. Se você tem uma fração em que você tem uma soma ou subtração no numerador e um denominador comum, você pode quebrar essa fração em duas e manter a soma. Então fica S menos S0, vale 2V0T sobre 2, está aqui para vocês, mais, manter o sinal, AT quadrado sobre 2, está aqui para vocês. Finalmente, nós temos que 2 corta com 2, ficou V0T. S menos S0 é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu posso pegar esse menos S0 que está subtraindo, jogo para o outro lado somando, e a gente obtém S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, que representa a função horária do espaço. Outra equação importantíssima, tem que ter na cabeça essa, tem que ter na cabeça essa também. Outra coisa importante, pessoal, novamente vamos a uma referência matemática, é que o tempo está ao quadrado. Isso significa que quando eu fizer o gráfico do espaço em função do tempo, eu não vou ter uma reta, eu vou ter uma parábola, porque nós temos aqui uma função do segundo grau. E função do segundo grau colocada no gráfico nos fornece uma parábola. Olha que coisa importante. Então você já sabe que, friso mais uma vez, no movimento retilíneo uniformemente variado,
O gráfico do espaço em função do tempo nos fornece uma parábola. Guarda isso. Aproveitando, deixa eu falar um pouquinho mais de matemática. Deixa eu ver se vocês realmente estão craques. Vocês lembram da matemática que vocês tinham o coeficiente do x ao quadrado, que era o a? Por coincidência é a mesma letra, né? Lá o a era um coeficiente qualquer, aqui o a representa a aceleração. Pergunto para vocês, o que o a determinava? Muito bem, a concavidade. Se o a era positivo, concavidade para cima. Se o a era negativo, concavidade para baixo. Adivinha o que vai acontecer aqui? Exatamente. Se a aceleração for positiva, o gráfico do espaço em função do tempo é uma parábola de boca para cima. Já se o gráfico do espaço em função do tempo tiver concavidade para baixo, a aceleração é negativa. É outra coisa que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. Exercício 2, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. A posição x de um móvel em função do tempo t é representado pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sob uma aceleração constante de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A posição inicial desse móvel em metros era... Gente, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é a equaçãozinha S é igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. Quais são as informações que eu tenho? São poucas. Eu sei que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que no tempo 3 a posição era 0. No tempo 5 a posição também era 0. Como é que você sabe que a posição era 0? Gente, ó, leitura de gráfico. Aqui nós temos o eixo horizontal, aqui nós temos o eixo vertical. Quais as coordenadas desse pontinho? 3, 0. 3x, 0y. Quais as coordenadas desse pontinho? 5, 0. 5x, 0y. Isso, friso, falando num aspecto puramente matemático. Dessa forma, eu consigo montar duas equaçõezinhas baseadas nessas informações. Olha só. Gente, quando o espaço, friso isso para vocês, quando o espaço vale 0, o tempo vale 3. E quando o espaço novamente vale 0, o tempo vale 5. Então, olha como fica a nossa primeira equação. Quando o espaço vale 0, o tempo vale 3. Na segunda, quando o espaço vale 0, o tempo vale 5. Então, no lugar do tempo, na primeira equação eu coloco 3, no lugar do tempo, na segunda equação, eu coloco 5. Porque no instante 3 e no instante 5, a posição é 0. Quanto vale o espaço inicial? Não sei. Quanto vale a velocidade inicial? Também não sei. Mas, se nós temos duas equações e duas incógnitas, eu consigo achar tanto o espaço inicial quanto a velocidade inicial, sem problema algum. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa primeira equação, vou dar uma melhorada, né, pessoal? 0 é igual a S0 mais 3V0. 2 corta com 2, 3 ao quadrado dá 9. Isolando o V0, a gente vai obter que V0 vale menos S0 menos 9 sobre 3. Como é que eu faço isso? Passa o S0 para o outro lado, fica menos S0. Passa o 9 para o outro lado, fica menos 9. E o 3V0 que estava multiplicando o V0, passa dividindo. Ficou então que V0 vale menos S0 menos 9 sobre 3. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou só dar uma melhorada nessa equação. Fica assim, 0, S0 copia, 5V0, para ficar bonitinho, o 2 corta com 2, 5 ao quadrado, 25. Está aqui para vocês. Então, nós temos a equação 1, equação 2, copia, porque eu vou passar para o outro quadro e eu vou resolver. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor do V0 na segunda equação. Então, onde tem V0, eu vou colocar menos S0 menos 9 sobre 3. Resolução por substituição. E vamos lá. No próximo quadro, é isso que eu tenho. Então, 0 é igual a S0 mais 5, que multiplica menos S0 menos 9 sobre 3, mais 25. Para quem não entendeu, vou repetir. O que eu fiz? Eu tinha 0 é igual a S0 mais 5V0 mais 25. No lugar do V0, eu coloquei
menos S0 menos 9 sobre 3. Então vai ficar 0 é igual a S0 mais 5 vezes esse carinha mais 25, que deu isso aqui, ó. O que eu faço, gente? Eu posso pegar o 5 e fazer distributiva. 5 vezes menos S0 menos 5S0. 5 vezes menos 9 vai dar menos 45. Copio o resto e eu fiquei com o denominador 3. Eu posso multiplicar tudo por 3 para sumir com esse cara. Fica então 0 vezes 3 vai dar 0. 3 vezes S0 dá 3S0. 3 vezes essa fração, corta o 3. Fica só a parte de cima. Menos 5S0, menos 45. E 3 vezes 25, 75. Gente, eu posso agora pegar o 3S0 menos 5S0, 3 menos 5 vai dar menos 2. E menos 45 mais 75 vai dar 30. Posso pegar esse menos 2, que está subtraindo, passo para o outro lado, troca de sinal. Ficou então 2S0 igual a 30. Pego o 2 que está multiplicando, passa dividindo, ficou que S0 vale 15 metros. Ufa! E aí, pessoal, acertaram. Parabéns! Continuando, velocidade média. Gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês diz respeito à velocidade média. Uma propriedade importantíssima. Guarda isso com carinho. No MRUV, friso, para o MRUV, a velocidade média entre dois instantes vai ser a média das velocidades entre esses dois instantes. Olha só, nós temos aqui o tempo 1, o tempo 2, a velocidade 1, a velocidade 2. E aqui nós temos um gráfico. Eu quero encontrar o ΔS, e como vocês sabem, no gráfico de velocidade em função do tempo, a área me fornece o quê? O ΔS, ou seja, a área é numericamente igual ao ΔS. Novamente, nós temos, entre aspas, um trapézio deitado, é fácil de calcular, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior vale V2, base menor vale V1. A altura, pessoal, quanto vale essa distância? T2 menos T1. Tá aqui, ó. Tudo isso dividido por 2. O que nós temos agora, gente? Nós temos que V2 mais V1 sobre 2, vezes T2 menos T1. Tudo isso vale o ΔS. A gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu vou pegar tudo isso que representa o ΔS friso, colocar sobre ΔT, que vale T2 menos T1. Gente, olha que legal. T2 menos T1, T2 menos T1. Eu posso fazer o quê? Eu posso cortar T2 menos T1 com T2 menos T1, tá aqui para vocês, e eu vou ficar com V2 mais V1 sobre 2. Ou seja, de fato, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média vale V2 mais V1 sobre 2. A velocidade média é a média das velocidades entre esses dois instantes considerados. Tudo bem? Continuando, pessoal, vamos lá então. Exercício 3, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Um automóvel que se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo é acelerado durante 4 segundos, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade média em metros por segundo desenvolvida por ele neste intervalo de tempo foi de... Vamos lá então. Uma dica para vocês: comecem o exercício de matemática, de física, com um pequeno resumo inicial para facilitar a montagem de equações. Então, coletem os dados. Aqui nós temos a coleta dos dados. Depois desse ladinho, nós vamos fazer a resolução. O que nós temos do enunciado? Que a velocidade inicial vale 3 metros por segundo, o tempo inicial vale 0. Eu deduzo que seja 0 porque, como nós temos que a aceleração durou 4 segundos, eu vou chamar o tempo inicial de 0 e o tempo final de 4. Para quê? Para a variação de tempo dá 4, os 4 segundos do enunciado. Outra coisa importante é que, no finalzinho, nós temos a aceleração valendo 2 metros por segundo ao quadrado. Faltou um 2 aqui, né, pessoal?
Então vamos lá. A gente sabe que V é igual a V0 mais AT. Gente, velocidade 2. Por que velocidade 2? Porque nós temos a velocidade inicial, que a gente sabe que vale 3. Então a velocidade 2, eu chamei de velocidade final, né? A velocidade 2. Nós temos 3 como velocidade inicial, a aceleração vale 2 e o tempo vale 4. Perceba aquela coisa que eu disse no comecinho da aula. 3,0, 4,0, 2,0, o examinador está querendo que a resposta tenha uma casa decimal. Então, mantenha uma casa decimal aqui. Vamos lá, então. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 3 vai dar 11. Portanto, a velocidade 2 é 11,0, cuidado com isso, metros por segundo. Só que perceba que essa não é a pergunta. Eu só achei a velocidade final. Como que eu faço para calcular a velocidade média? Simples, a velocidade média é a média das velocidades. Então eu faço V2 mais V0 dividido por 2. Vai ficar então 11 mais 3 dividido por 2, que vai dar 7 metros por segundo. Não esqueça de colocar o zero, né? 7,0. Ou você faz dessa forma, que é mais rápida. Agora, supondo que você não saiba que a velocidade média no MRUV é a média das velocidades, você vai ter mais trabalho, que é o que eu vou mostrar agora. A gente sabe que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente também sabe que S menos S0 é ΔS. Então eu posso pegar esse S0, que está somando, passo para o outro lado subtraindo. Fica S menos S0. E S menos S0 é o ΔS. Ficou ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Perfeito. Agora, olha como a gente calcula o ΔS. V0 vale 3, o tempo vale 4, a aceleração vale 2, tempo vale 4, né? 4 ao quadrado, sobre 2. Gente, vai ficar então 4 vezes 4, 16. 2 corta com 2, ficou 16. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 mais 16 vai dar 28. Portanto, o ΔS vale 28,0 metros. Falta o ΔT. O ΔT é fácil, porque o móvel foi acelerado durante 4 segundos. Ou seja, o ΔT, a diferença entre o tempo final menos o tempo inicial, foi de 4 segundos. Bem fácil, né? Portanto, ficou 28,0 sobre 4,0, que dá os mesmos 7 metros por segundo. E aí, acertaram? Maravilha! Equação de Torricelli. Vamos lá, pessoal, mudar um pouquinho de assunto e vou explicar para vocês para que serve a equação de Torricelli. Resumindo, ela é utilizada quando o examinador não dá o tempo. Fica a dica para vocês. Em problemas em que o tempo não é fornecido, muitas das vezes você vai utilizar a equação de Torricelli. Essa é uma dica para você usar. Como que você obtém a equação de Torricelli? A partir das duas equações anteriores, a equação da velocidade e a equação do espaço. Vamos então deduzir essa equação. V é igual a V0 mais AT, você está cansado de saber disso. O que dá para fazer? Eu posso isolar o tempo, né? Vai ficar tempo é igual a V menos V0 sobre A. O que eu fiz? O V0 está somando, passa para o outro lado subtraindo, ficou V menos V0. A aceleração está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ficou então que o tempo realmente é V menos V0 sobre A. Chama isso de equação 1. A equação 2 é o S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, que carinhosamente é chamada de sorvetão. Então nós temos a equação 1, a equação 2, vou substituir o valor do tempo na equação 2. Olha como fica. Substituindo 1 e 2, nós temos que onde tinha tempo, eu coloco esse monstrinho. Ficou S igual a S0 mais V0 vezes esse cara, V menos V0 sobre A, mais A, note que aqui nós temos tempo ao quadrado, substituir por V menos V0 sobre A ao quadrado, sobre 2. Ficou então S é igual a S0 mais V0t, né, que deu V menos V0 sobre A, mais A, que multiplica o tempo ao quadrado, ou seja, V menos V0 sobre A ao quadrado, sobre 2.
Parece difícil, mas é facinho. O que eu vou fazer, pessoal? Nós temos que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, ao invés de fazer isso aqui sobre 2, eu fiz isso aqui multiplicado por meio, que é a mesma coisa. Só isso que eu fiz. O que dá para fazer agora? Eu vou pegar S menos S0 e vou chamar de ΔS. Peguei esse S0, passa para o outro lado, troca de sinal, ficou S menos S0, que para a gente é o ΔS. Aqui eu aplico a distributiva. V0 vezes V, VV0. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Mantenho o sinal e mantenho o denominador. Mas, aqui, pessoal, eu vou abrir. Como é que fica V menos V0 sobre A, tudo isso ao quadrado? Simples, em cima, V menos V0 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Embaixo é só A ao quadrado. Tudo isso multiplicado por meio. Nós temos que A e A ao quadrado, dá para cortar o A com o A ao quadrado, né? E aqui embaixo fica só A. Agora sim, deixa eu avançar. Ficou então VV0 menos V0 ao quadrado sobre A. Está aqui para vocês. Mais, mantém o sinal. 2 vezes A vai dar 2A. E em cima, só copiei. Está aqui, ó. E agora eu vou multiplicar tudo por 2A. Olha como fica. ΔS vezes 2A vai ficar 2A ΔS. 2A em cima, A embaixo, A corta com A, sobra 2. Ficou então 2 que multiplica VV0, 2 que multiplica V0 ao quadrado. Então ficou 2VV0 menos 2V0 ao quadrado. E 2A em cima, 2A embaixo, corta, corta, vai ficar só V ao quadrado menos 2VV0 mais V0 ao quadrado. O que dá para fazer, pessoal? 2VV0 menos 2VV0, corta esse cara com esse. Ficou então 2A ΔS menos 2V0 ao quadrado mais V ao quadrado mais V0 ao quadrado. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado vai dar menos V0 ao quadrado. E o resto copia. Ficou então 2A ΔS é igual a menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado. Posso pegar esse menos V0 ao quadrado, troca de lado, troca de sinal. Ficou então que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a equação de Torricelli. Guarda esse cara também com 10.000 asteriscos. E agora, pessoal, nós temos o exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Um automóvel possui velocidade constante, v igual a 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a... Bom, a gente sabe que a velocidade final vale zero, porque ele parou, né? A velocidade inicial é 20 metros por segundo. A aceleração tem que ser negativa, afinal, a aceleração tem que atrapalhar o movimento provocado pela velocidade, ou seja, a aceleração está contra a velocidade, e o ΔS é o que eu quero saber. Então vamos lá. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Gente, velocidade ao quadrado eu não sei, vale zero. V0 ao quadrado é 20 ao quadrado, mais 2A ΔS seria então mais 2 vezes a aceleração, que vale menos 2, vezes o ΔS. 20 ao quadrado dá 400, 2 vezes menos 2 dá menos 4, ΔS, né? Nós temos então 400 menos 4 ΔS, troca de lado, troca de sinal, ficou mais 4 ΔS igual a 400. Pego o 4, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ficou então ΔS igual a 400 por 4, que vai dar 100 metros. Isso significa que o ΔS foi de 100 metros. E aí, pessoal, acertaram? Parabéns! E vamos lá. Resumo para vocês, guarda esse resumo com 10.000 asteriscos. Aqui nós temos a informação da aceleração. A gente já sabe, né, que a aceleração vale ΔV sobre ΔT. A gente sabe que para o MRUV, na verdade tudo isso, né, gente, é para o MRUV, mas aqui eu estou frisando para você não achar que todos os casos de física a velocidade sempre vai ser assim. Não é, tá? Então, para o MRUV,
Velocidade média vale V2 mais V1 sobre 2. Ou, claro, você pode também utilizar a fórmula tradicional ΔS sobre ΔT, sem problema. V é igual a V0 mais AT, guarda isso. Essas três fórmulas, aliás, esse quadro inteiro, você tem que ter de cabeça. Beleza? Dá uma pausada, copia, daqui a pouco continua o vídeo. E aí, pessoal, posso continuar? Vamos lá então. Gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui eu vou detalhar bastante para vocês, para fazer uma comparação com a matemática. Olha só, na matemática, vocês estão acostumados a escrever que o gráfico de uma função, quando essa função é uma reta, é do tipo y é igual a x mais b. Eu escrevi y igual a b mais ax para facilitar a comparação com v igual a v0 mais at. Eu poderia ter escrito também v é igual a t mais v0. Só que ninguém escreve dessa forma na física. Então eu preferi invertir a matemática para facilitar a comparação. O que a gente sabe? Que esse gráfico fornece para a gente uma reta. Esse cara também vai fornecer uma reta, claro, por analogia. A gente sabe que o coeficiente angular, ou seja, o termo que multiplica o x, no caso vai ser o a. Aqui, por coincidência, é a mesma letra, tá? Então, naturalmente, o coeficiente angular também vai ser a. Só que a aqui pode ser um número qualquer. Já aqui, pessoal, esse a representa para a gente o valor da aceleração. Então, o coeficiente angular do gráfico da velocidade em função do tempo é a aceleração. Olha que legal. Isso vai ficar mais evidente no próximo item. A tangente ΔY sobre ΔX fornece o coeficiente angular. Da mesma forma, a tangente ΔV sobre ΔT fornece a aceleração. Pergunto, ΔV sobre ΔT lembra alguma coisa? Aceleração, cara. Então, realmente, essa informação que você obtém da física tem o fundamento lá na matemática. Por isso que é muito importante reforçar a sua base em matemática, porque quanto mais matemática você souber, mais física você também saberá. Olha só, o gráfico, entre aspas, corta o eixo y no ponto de ordenada b, e o gráfico vai cortar o eixo v no ponto de ordenada v0. O que é verdade, né? Vê se faz sentido para você. O primeiro valor da velocidade é a velocidade inicial. Faz total sentido. Outra coisa importante é que aqui, se o coeficiente angular for positivo, gráfico de uma reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. E se o coeficiente angular vale zero, o valor de A é uma constante. A mesma coisa aconteceria aqui. Quando A for positivo, quando a aceleração é positiva, o gráfico é de uma reta crescente. Já quando a aceleração é negativa, o gráfico assume o formato de uma reta decrescente. E, finalmente, quando a aceleração vale zero, perceba que a aceleração corresponde à variação de velocidade. Como não tem aceleração, obviamente, não tem variação de velocidade. Esse tipo de informação ajuda muito na construção do gráfico, que é o que a gente vai ver agora. O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Detalhe, é uma reta qualquer? Não, é uma reta inclinada. Porque se for uma reta paralela ao eixo do tempo, não existe variação de velocidade, e se não existe variação de velocidade, não existe aceleração. Aqui, pessoal, é aquilo que eu falei. Como esse aqui é o eixo V, o eixo da velocidade, esse pontinho representa o valor da velocidade inicial, que é a velocidade quando o tempo vale zero. Quando o tempo vale zero, nós temos a velocidade inicial. A aceleração é positiva porque o gráfico é crescente. Perceba que é o que acontece com todos esses gráficos. Como esse gráfico é crescente, esse também, em todos eles a aceleração é positiva. Em todos esses, o gráfico é decrescente, a aceleração é negativa. E friso, no gráfico da velocidade, em função do tempo, no movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma reta. Você precisa saber disso. E vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico da velocidade em função do tempo de forma mais detalhada ainda. Nós temos aqui esse gráfico, eu dividi em dois trechos, um trecho em rosa e outro trecho em verde. Eu quero que vocês percebam que aqui nós temos o eixo da velocidade e o eixo do tempo. Obviamente, o que fica para baixo é negativo,
o que fica para cima é positivo. Então, abaixo do eixo do tempo, a velocidade é negativa, acima do eixo do tempo, a velocidade é positiva. A mesma coisa acontece aqui. Acima do eixo do tempo, a velocidade é positiva, abaixo do eixo do tempo, a velocidade é negativa. No ponto em que a velocidade cruza o eixo do tempo, a velocidade é zero. Mesma coisa aqui. No ponto em que a velocidade cruza o eixo do tempo, a velocidade é zero. E agora eu pergunto, como que eu faço para saber se o movimento é acelerado ou retardado? Simples. Olha que legal. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é crescente ou decrescente? Ele é crescente. Se ele é crescente, a aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva, olha que legal. Aceleração positiva. Aqui, pessoal, esse trecho está acima do eixo do tempo, velocidade positiva. Então, para esse trechinho em verde, nós temos aceleração positiva, velocidade positiva. O movimento é acelerado, porque aceleração vezes velocidade dá positivo, né? Mais com mais dá mais. Aqui, pessoal, a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. A aceleração está contra a velocidade. Movimento retardado. Aqui, gente, nesse trecho, velocidade. Bom, eu não vou falar, eu vou pausar e eu vou querer que você fale, depois eu corrijo. Posso falar então? Então vamos lá. Nesse trechinho, a velocidade é positiva e nesse trecho, a velocidade é negativa. Nesse trecho, velocidade positiva, mas a aceleração é negativa. A aceleração não concorda com a velocidade, movimento retardado. Nesse trecho, a velocidade é negativa, mas a aceleração também é negativa. Como a aceleração concorda com a velocidade, movimento acelerado. Pergunto, fácil ou não é? É fácil. Você pode falar que, que é muita coisa para guardar, mas não é difícil de entender, né? Tudo bem? Então vamos lá. Gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ter mais informações ainda. Eu vou fazer a seguinte pergunta: quais as informações que um gráfico de velocidade em função do tempo pode me fornecer? Então, olha só, nós temos aqui um gráfico, nós temos aqui um tempo 1, um tempo 2, para o tempo 1, uma velocidade 1, para o tempo 2, uma velocidade 2. Conforme a gente já viu, vocês estão cansados de saber, mas é bom frisar, que a área do gráfico entre os tempos t1 e t2 fornece o espaço percorrido entre esses tempos t1 e t2. Agora, nós temos então que a área é numericamente igual ao ΔS. Guarda isso. Gente, outra informação importante é que nós temos aqui que no gráfico da velocidade em função do tempo, a tangente do gráfico, ou seja, o coeficiente angular, vai fornecer para a gente o que? ΔV sobre ΔT, ou seja, a aceleração. Isso significa, se eu tiver, por exemplo, aqui um tempo 1 e o tempo 2, e uma velocidade 1, velocidade 2, se eu fizer ΔV sobre ΔT, ou seja, V2 menos V1 sobre T2 menos T1, eu vou obter a aceleração. Olha que legal! Essas são as duas informações adicionais que eu posso obter do gráfico da velocidade em função do tempo. Guarda isso com muito carinho, é importante. E um lembrete é que quando a área do gráfico está abaixo do eixo t, então, por exemplo, eu poderia ter essa área aqui toda abaixo do eixo t, nesse caso, o ΔS seria negativo. Como ele está acima do eixo t, ΔS, nesse caso, positivo. Exercício 5, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram um veículo trafegando sobre uma estrada retilínea tem sua velocidade variando em função do tempo de acordo com o gráfico a seguir. Esse gráfico lindo e maravilhoso. Nessas condições, pode-se afirmar que a distância percorrida em 8 segundos em metros será de... Gente, nós sabemos o que? Nós sabemos que a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS. Então, ΔS é numericamente igual à área. Aqui muita gente aplicou esse conceito, mas pode ter errado um outro detalhezinho que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, olha só, nós temos um ΔS1 fornecido pelo triângulo 1
e nós temos um ΔS2 fornecido pelo triângulo 2. Triângulo 1, triângulo 2. ΔS1, fácil, né? Área da base vezes altura dividido por 2. Base aqui vale 6, altura vale 20. 6 vezes 20 por 2 vai dar 60. Sem crise, né? E aqui, pessoal, nós temos a medida da base vale 8 menos 6, que vai dar 2. A altura, cuidado, vale menos 20. Dividido por 2, fazendo essa continha, corta 2 com 2, vai dar menos 20. Então, nós temos 60 e menos 20, ΔS1 e ΔS2. E aí, muita gente vai fazer 60 menos 20, que vai dar 40, né? Para tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só, você sai da sua casa e vai até a padaria. Considere que da sua casa até a padaria mais próxima são 20 quilômetros. Quando você vai e volta para sua casa, quanto que você percorreu? Ah, né, que eu percorri 0. Não, né, gente? Você percorreu os 20 quilômetros da ida e os 20 quilômetros da volta. Perceba que o exercício não está me perguntando o ΔS, ele está perguntando a distância percorrida. Então você percorreu inicialmente 60 metros e depois você percorreu no sentido contrário 20 metros. Mas como queremos saber a distância, esses 20 metros contam positivamente. Se você anda 60 para frente ou para trás e depois 20 para frente ou para trás, a distância que você percorreu foi de 80 metros. Conclusão, a distância vai ser módulo do ΔS1 mais o módulo do ΔS2, 60 mais 20, que vai dar 80 metros. E aí, acertaram? Parabéns, toma cuidado, talvez tenha aí muita gente que tenha errado, né? E vamos lá, pessoal, o gráfico do espaço em função do tempo. Mais uma vez, uma maravilhosa comparação matemática para vocês. Vocês sabem que a função do segundo grau, a função quadrática, tem a seguinte estrutura: ax² mais bx mais c. Mas, Nerk, por que você escreveu dessa forma? Para bater com a fórmula da física que você já conhece. Então vamos lá. O gráfico dessa função é uma parábola. Obviamente, por analogia, esse cara também vai dar uma parábola. Outra coisa importante é o a. O a, pessoal, aqui não vai ser o coeficiente angular. Cuidado para não confundir gráfico de função quadrática com um gráfico de função linear. A função é quadrática porque o x está ao quadrado. Aqui a mesma coisa, a função é quadrática porque o t está ao quadrado. Então, olha só que coisa legal. Quando a, que é o coeficiente do x ao quadrado, for maior que 0, a concavidade é para cima. Da mesma forma, quando a, que aqui representa a aceleração, for maior que 0, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. A negativo, concavidade para baixo também. Se o a for 0, a função é do primeiro grau. E aqui, né, pessoal, se o a for 0, o movimento é uniforme. Por que movimento uniforme? Porque não existe aceleração. E, finalmente, o gráfico corta o eixo y no ponto de ordenada C. Da mesma forma, esse nosso gráfico corta o eixo S, o eixo do espaço, no ponto de ordenada S0. O que é óbvio, porque no tempo zero, o espaço é chamado de S0. Com base nisso, pessoal, vamos agora verificar o gráfico do espaço em função do tempo. Olha só, espaço em função do tempo, concavidade para cima, nem precisa pensar, a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, a aceleração é negativa. E vamos continuar, gente. Aqui nós temos um resumo mostrando todos os detalhes que a gente precisa saber no gráfico do espaço em função do tempo. Então, olha só. Concavidade para cima, a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Aqui, pessoal, note que nós temos um trecho decrescente e um trecho crescente. No trecho decrescente, a velocidade é negativa. No trecho crescente, a velocidade é positiva. Conclusão, entre os dois trechos, a velocidade é zero. Então, a dica, no vértice, a velocidade vale zero. Se aqui for tempo 5, isso significa que no gráfico de velocidade em função do tempo, também no tempo 5, a velocidade vale zero.
Mesma coisa aqui, ó. Se aqui o tempo vale 8, isso significa que quando eu fizer o gráfico de velocidade em função do tempo, também no tempo 8, a velocidade vai ser zero. Então vamos lá. Velocidade negativa, velocidade positiva. Negativa porque é decrescente, positiva porque é crescente. E aqui, velocidade positiva porque o trecho é crescente, velocidade negativa porque o trecho é decrescente. Agora, a gente vai avaliar se o movimento é retardado ou se é acelerado. Olha só. No primeiro trecho, nesse trecho rosa, a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. Portanto, nós temos que esse primeiro trecho, nós teremos um movimento retardado e retrógrado. Dica: sempre que a velocidade for negativa, retrógrado. Sempre que a velocidade for positiva, progressivo. Então, velocidade negativa, retrógrado. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Sempre que a aceleração concordar com a velocidade, nós teremos um movimento acelerado. Se a aceleração discordar da velocidade, nós teremos um movimento retardado. Aceleração e velocidade discordam, retardado. Aceleração e velocidade concordam, acelerado. E aqui, pessoal, aceleração e velocidade discordam, retardado. Aceleração e velocidade concordam, acelerado. Em resumo, trecho rosa, o movimento é retardado e retrógrado. Trecho verde, o movimento é acelerado, progressivo. Trecho verde, o movimento é retardado e progressivo. Trecho rosa, o movimento é acelerado e retrógrado. Tudo bem? E vamos lá, gráfico da aceleração em função do tempo é muito fácil, né, gente? A gente sabe que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, ela não tem variação, óbvio. Se não tem variação, não tem inclinação. Isso significa que a aceleração no gráfico da aceleração em função do tempo é uma reta paralela ao eixo do tempo. O que pode acontecer é a aceleração ser positiva ou negativa. Positiva acima do eixo do tempo, negativa abaixo do eixo do tempo. Muito fácil, né? E vamos continuar, gente. O que nós temos? A gente sabe que no gráfico da aceleração em função do tempo, a área vai fornecer a variação de velocidade. Então, por exemplo, nós temos aqui o gráfico da aceleração em função do tempo, nós temos um tempo 1 e um tempo 2. A área do gráfico tomada a partir da aceleração entre os instantes t1 e t2 vai me fornecer o ΔV, ou seja, a variação de velocidade. Mesma coisa acontece aqui, só que aqui nós temos um detalhe importante. Note que a área está abaixo do eixo do tempo, portanto, essa área fornece um valor negativo. Isso significa que a variação de velocidade, nesse caso, assume um valor negativo. Tudo bem? E guarda isso que a aceleração é numericamente igual à variação de velocidade. Acima do eixo do tempo, positiva, abaixo do eixo do tempo, negativa. E vamos lá, pessoal. Comparação entre gráficos, isso é excepcionalmente importante. Coloca 10 milhões de asteriscos. Vamos lá. Aqui nós temos o gráfico do espaço em função do tempo, né? E aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, que é literalmente derivado desse primeiro gráfico. Quais as informações que são importantes? Olha só, você está vendo aqui o vértice da parábola? Vértice da parábola indica que a velocidade vale zero. Perceba, essa reta intercepta o eixo do tempo nesse mesmo pontinho, ó, no pontinho de mesma abscissa. Resumindo, se o valor do tempo para o vértice vale 8 no gráfico de espaço em função do tempo, isso significa que quando você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo derivado do primeiro gráfico, quando o tempo for 8, a velocidade vai ser zero. Vai ser o instante em que o gráfico, entre aspas, corta
o eixo do tempo. É uma dica valiosíssima para vocês. Guarda isso com muito carinho, gente. Outra coisa importante, note que a parábola tem concavidade, né? Boca para cima. Boca para cima, aceleração positiva. Por isso que o gráfico é de uma reta crescente. Se o gráfico for de boca para baixo, a reta é decrescente. Nesses dois casos, nós temos a indicação de que a aceleração é negativa. Aqui a indicação que a aceleração é negativa é a boca para baixo. Aqui a indicação que a aceleração é negativa é que a reta é decrescente. E cuidado, ó, gráfico do espaço em função do tempo é uma parábola, gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Lógico que tudo isso para um movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui, pessoal, nós temos os três gráficos a partir da mesma situação. Um gráfico do espaço em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Esses três gráficos para a mesma situação, esses três gráficos para a mesma situação. Então, olha só, esses dois gráficos estão aqui em miniatura. O que eu quero que você perceba é que nos dois a aceleração é positiva. Aqui a aceleração é positiva por quê? Agora você responde. Por que aqui a aceleração é positiva? Muito bem, porque a concavidade é para cima. Por que aqui a aceleração é positiva? Muito bem, porque a reta é crescente. Consequentemente, a aceleração aqui também vai ser positiva, claro, afinal reflete o mesmo tipo de fenômeno. Aqui, pessoal, mesma coisa, tá? Aqui, o que acontece com esse gráfico? Concavidade para baixo. Significa que, muito bem, aceleração negativa, porque no gráfico do espaço em função do tempo, concavidade para baixo, aceleração é negativa. Aqui, o que nós temos que indica que a aceleração é negativa? Que a reta é decrescente. E friso, se o vértice da parábola ocorre, sei lá, no instante 5, no gráfico da velocidade em função do tempo, no mesmo instante 5, a velocidade vai ser zero. No vértice da parábola, entre aspas, a velocidade vale zero. Depois, pessoal, eu vou mostrar as justificativas para vocês. E, finalmente, nós temos a aceleração. Como aqui a aceleração é negativa, concavidade para baixo, aqui também, porque a reta é decrescente. Obviamente, aqui também, como representa a mesma situação, a aceleração vai ser negativa. Lembrando que, no gráfico de aceleração em função do tempo, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Positiva se for acima do eixo do tempo, negativa se for abaixo do eixo do tempo. O que acontece se essa retinha no gráfico da aceleração em função do tempo estiver exatamente sobre o eixo do tempo? Simples. Significa que não existe aceleração. A aceleração é zero. Consequentemente, nós teríamos ou um movimento uniforme ou o móvel está parado. Aí eu precisaria de mais informações para poder tirar uma conclusão. Uma última informação, pessoal, eu não queria entrar no detalhe, mas muita gente vai perguntar. Sim, a razão principal pela qual esses três gráficos estão relacionados, do espaço, a velocidade e a aceleração, é a derivada. Para quem for aprender matemática no ensino superior, vocês vão aprender que derivando-se o espaço em relação ao tempo, nós obtemos o que? A velocidade. Da mesma forma, derivando-se a velocidade em relação ao tempo, nós obtemos a aceleração. Mas, friso, esse tipo de conceito é muito avançado para a gente, nós vamos deixar, por enquanto, meio que de lado, tudo bem? Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos uma demonstração que eu vou fazer para vocês, que é um pouquinho complicada, mas se você não entender, não se desespere, porque ainda assim vai ser possível resolver a maioria dos exercícios de cinemática que nós vamos aprender. No entanto, se você conseguir entender essa demonstração, muitas das coisas que nós iremos ver daqui a pouco vão ficar infinitamente mais claras. Então, esforce-se para compreender esta demonstração, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que nós temos aqui um gráfico que representa o gráfico do espaço em função do tempo. Espaço na vertical, tempo na horizontal.
Quando nós temos o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico do espaço em função do tempo vai nos fornecer uma parábola. E você vai me perguntar por que o gráfico do espaço em função do tempo fornece uma parábola? É simples. Como vocês já sabem, no MRUV, a função que representa o espaço em função do tempo é dada por S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Preste atenção nesse t quadrado. O que nós temos? Nós temos então uma função do segundo grau. E como vocês bem sabem, o gráfico de uma função do segundo grau fornece para a gente uma parábola. Pronto, é por isso que esse gráfico vai ter esse jeitão que é o de uma parábola. Outra coisa que a gente também sabe é que quando o gráfico tem boca para cima, a concavidade é para cima, a aceleração é positiva. E quando tem boca para baixo, que é o caso aqui, nós temos uma aceleração negativa. Tudo bem? Então, de novo, boca para cima, aceleração positiva, boca para baixo, aceleração negativa. Perfeito. Então, a gente já sabe que o movimento é uniformemente variado, porque o gráfico do espaço em função do tempo é uma parábola. Nós também já sabemos que, para esse caso, a aceleração é negativa, porque a concavidade é para baixo. E eu pergunto, que outras informações nós podemos obter desse gráfico? Então, olha só. Conforme a gente já aprendeu na aula passada, a tangente do gráfico do espaço em função do tempo nos fornece o quê? Nos fornece a velocidade. Repito, a tangente do gráfico do espaço em função do tempo fornece a velocidade. Só que aqui, pessoal, vai acontecer um fenômeno interessante. Eu quero que vocês percebam que a inclinação da parábola vai se alterando, ou seja, a inclinação da parábola não é constante. Isso significa que para cada pontinho diferente dessa parábola, eu vou ter uma tangente diferente, que por sua vez vai me fornecer uma velocidade também diferente. E é justamente isso que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, eu vou ativar aqui um pontinho, que é esse pontinho rosa que vocês estão vendo. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que eu posso mover livremente esse pontinho na parábola. Eu posso deslocar esse pontinho para a direita, para a esquerda, enfim, ele está fixo à parábola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo pontinho e vou traçar uma tangente à parábola que passa por esse pontinho, que é justamente esta reta que vocês estão vendo. Essa reta amarela é uma tangente à parábola que passa por esse pontinho rosa. E agora, claro, conforme eu mudo a posição desse pontinho, eu quero que vocês notem que também muda a inclinação da minha reta tangente. Consequentemente, muda também o valor da velocidade associada a cada posição desse pontinho. E é justamente essa a outra informação que eu vou mostrar para vocês. Percebam, aqui no caso está a velocidade associada à posição desse ponto. Como é que eu obtenho essa velocidade? É através do valor da tangente desta reta amarela que passa por esse pontinho. Então, conforme esse pontinho muda de posição, o que vai acontecendo? Muito bem, vai alterando o valor da velocidade. Perceba que a velocidade assume, ora, valores positivos, ora, valores negativos e, eventualmente, valor nulo. Bom, galera, agora que vocês já entenderam que a tangente varia para cada posição desse pontinho, agora nós vamos entender como que a velocidade varia. Existe uma lógica por trás da variação da velocidade e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu quero que vocês notem que a parábola tem dois trechos, duas alças, o pessoal chama também de perna, né? Então nós temos esse trecho à esquerda e esse trecho à direita, e aqui nós temos o vértice da parábola. O que eu quero que vocês percebam? Que esse trecho é crescente e esse outro trecho é decrescente. No trecho crescente, observe que o valor da velocidade é sempre positivo. Já no trecho decrescente, perceba que o valor da velocidade é sempre negativo.
e onde a velocidade assume valor zero, quando nós estamos com a tangente exatamente no vértice da parábola. E isso, pessoal, é uma dica de ouro quando você precisar montar o gráfico da velocidade em função do tempo, porque muitas vezes o examinador te dá o gráfico do espaço em função do tempo e pede para você o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, olha que legal. Quando você tiver aqui a parábola, no vértice da parábola, a velocidade é zero. Então, você já sabe que se, por exemplo, no tempo 2,5, nós temos o vértice da parábola, isso significa que no tempo 2,5, quando eu fizer o gráfico da velocidade em função do tempo, a velocidade vai ser o quê? Zero. Olha que legal. Então, novamente, no vértice da parábola, a velocidade é nula. Outra informação importante, deixa eu colocar esse pontinho aqui. A gente sabe que a aceleração é constante, porque o gráfico do espaço em função do tempo é uma parábola. E também a gente sabe que a aceleração aqui é negativa, porque a parábola tem concavidade para baixo. Desculpa repetir, mas eu preciso que você guarde essas informações. Então, olha que legal. Como a aceleração é negativa, note como ela vai sempre diminuindo o valor da velocidade. Quer ver? Olha só, aqui nós temos 6,62. A aceleração é negativa, então ela está, entre aspas, contra a velocidade. Observe que a velocidade vai diminuindo com o tempo. Eu estava em 6, agora estou em 5,7, agora estou em 4,83. Vai diminuindo cada vez mais, até que chega aqui no topo em 0. Aí depois vai diminuindo, cada vez diminuindo mais e mais. Ou seja, ficando cada vez mais negativo. E outra coisa que ocorre aqui que talvez você não perceba, é difícil de perceber assim apenas visualizando, mas eu quero que você note que essa variação de velocidade é constante. Olha só, e se a gente fizesse agora um outro gráfico que mostrasse a velocidade variando com o tempo? O que nós obteríamos? É o que eu vou fazer para vocês agora. Bom, pessoal, para encerrar, eu vou agora construir o gráfico da velocidade em função do tempo a partir do gráfico do espaço em função do tempo. E vocês vão ver que eu vou obter uma reta. Exatamente, o gráfico da velocidade em função do tempo nos fornece uma reta. Então, olha só, a gente sabe que a tangente dessa reta, para cada posição desse pontinho, nos fornece a velocidade. Eu vou agora criar um outro pontinho, que eu vou chamar de D, e esse pontinho vai me fornecer a velocidade a cada instante. Então, por exemplo, nesse exato instante, no instante 2,5, a velocidade vale zero. Por isso que esse pontinho está no zero. Logo, esse pontinho, friso, mostra a velocidade do móvel a cada instante. Vou habilitar o rastro e vai ficar mais evidente para vocês que o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado nos fornece o quê? Fornece uma reta. Inclusive, até é fácil de perceber que o gráfico da velocidade em função do tempo no MRUV é uma reta, porque a fórmula V é igual a V0 mais AT, se você olhar com cuidado, representa uma função do primeiro grau. O t está elevado a 1, portanto, é claro que o gráfico vai ser o quê? Vai ser o de uma reta. Então, olha só, movimentando esse pontinho, perceba que este outro pontinho branco vai ocupando posições que estão contidas numa reta. Deixa eu habilitar aqui para vocês o rastro, só um minutinho. Olha que legal. Note que todas as posições do pontinho branco, que representam as velocidades relacionadas a esse gráfico, formam um gráfico de uma reta. E uma coisa que eu friso, quando o gráfico, ou melhor, quando o nosso pontinho está aqui no vértice da parábola, o meu pontinho ocupa a posição 0, que é uma informação imprescindível quando você vai construir o gráfico da velocidade em função do tempo a partir do gráfico do espaço em função do tempo. E essas, pessoal, são as informações que eu precisava passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dá uma comentada, beleza? Continuando, pessoal, exercício 6, parte 1. Eu quero que vocês pausem o vídeo por enquanto, porque ele tem a segunda parte. Então, olhe agora a segunda parte, pausa o vídeo. E aí, pessoal, posso fazer? Então, vamos lá.
Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante a partir de dado instante. Considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos consecutivos de tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Assinale a alternativa no quadro seguinte, que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel nos mesmos intervalos de tempo. Informação: nos gráficos, 00 representa a origem do sistema de coordenadas. Informação meio que óbvia, mas tudo bem. Em resumo, ele te dá o gráfico da aceleração em função do tempo e te pede o gráfico do espaço em função do tempo. Então vamos lá. Quais são as 3 informações que você tem? Você tem primeiro uma aceleração negativa, depois uma aceleração nula, não tem aceleração, a aceleração vale zero. Depois nós temos uma aceleração positiva. Gente, no gráfico do espaço em função do tempo, aceleração negativa com cavidade para baixo, aceleração positiva com cavidade para cima. Agora, a aceleração nula é uma incógnita, porque tanto pode ser velocidade constante, como pode ocorrer da velocidade C0. De qualquer forma, o gráfico da velocidade vai ser uma reta também. Então vamos lá. Aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos concavidade para baixo, aceleração negativa. Nós temos uma reta, e quando nós temos uma reta no gráfico de espaço em função do tempo, conforme a gente viu na aula passada, isso representa o quê? Movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme. E aqui, se a concavidade é para cima, nós temos que a aceleração é positiva. Bateu, né, pessoal? É o gráfico da alternativa A. Aqui nós temos que esse primeiro trecho é concavidade para cima, portanto a aceleração é positiva, não bate com o primeiro gráfico, já cancela esse cara. Aqui, concavidade para baixo, bateu, o que indica que a aceleração é negativa. Só que aqui nós temos a aceleração negativa também. E a gente sabe que no terceiro trecho, a aceleração é positiva. Então está errado. Aqui, pessoal, absurdo, né? Como é que nós podemos ter uma reta? No gráfico do espaço em função do tempo, quando existe aceleração, nós temos um trecho de parábola e não trecho de reta. Como a aceleração existe, aqui no primeiro trecho ela é negativa, no terceiro trecho ela é positiva, não teria como esses dois trechos serem retas, portanto, essa opção é errada. E na alternativa E, nós temos concavidade para cima, o que indica o quê? A aceleração positiva. E a gente sabe que a aceleração no primeiro trecho é negativa. Portanto, de fato, é a alternativa A. E aí, acertaram? Parabéns! Vamos pro exercício 7. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Está aqui o gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Então vamos lá. A gente sabe que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S menos S0 vai dar o ΔS, que é o deslocamento. E o deslocamento é V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente sabe que a velocidade inicial vale 5, a aceleração eu não sei ainda, mas eu posso calcular, porque eu também sei que V é igual a V0 mais AT. Gente, velocidade vale quanto? Eu vou considerar o meu movimento indo de 0 até 12. Então, no instante 12 segundos, a velocidade vale 20. Então, velocidade no instante 12 vale 20. Então, V é igual a V0 mais AT. 20 é igual a V0, que vale 5, mais A, que eu não sei quanto vale, vezes o tempo t, que vale 12. Porque friso, no tempo 12, a velocidade vale 20. Com base nisso, nós temos que 20 menos 5, né? Porque 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. 20 menos 5 dá 15, então 15 é igual a 12A. Gente, eu posso pegar esse 12 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Ficou então que A é igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado.
E agora, gente, com base nisso, nós temos que ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu posso pegar essa aceleração e jogar aqui. Ficou então, ΔS é igual a V0t, V0 vale 5, vezes o tempo t, que eu vou deixar dessa forma porque eu quero encontrar a função que indica o deslocamento em relação ao t. Então o tempo t aqui é genérico, mais a t quadrado sobre 2, 1,25 t quadrado sobre 2. Se eu fizer 1,25 dividido por 2, vai dar 0,625. Ficou então que o ΔS vale 5t mais 0,625t ao quadrado. E aí, pessoal, acertaram. Parabéns. E vamos lá. Então, nós temos que é a alternativa B, né? E agora nós temos um exercício chatinho da Unicamp. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades é comum encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxos de pedestres com cronômetros digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. Legal, né? Aí nós temos o item A, que é o que realmente importa. No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância d igual a 20 metros do ponto de início da faixa de pedestres, caminhando a uma velocidade inicial v0 é igual a 0,5 metros por segundo. Sabendo que ela inicia a travessia da avenida com velocidade v igual a 1,5 metros por segundo, calcule a sua aceleração constante no seu deslocamento em linha reta até o início da faixa. Então vamos lá. O item B eu vou fazer daqui a pouco, então daqui a pouco eu leio o item B. O item A está aqui, né? Eu já li, e eu vou pegar os dados que eu preciso para o problema. Então eu sei que no enunciado nós temos o ΔS, a velocidade inicial, a velocidade 2, que vale 1,5, e a aceleração eu quero achar. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. V ao quadrado vai ser 1,5 ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, que vale meio ao quadrado, mais 2a ΔS, que vale 2a vezes 20, né? Porque o ΔS vale 20. Agora é continha, 1,5 ao quadrado é 2,25, meio ao quadrado é 0,25, mais 40a. Gente, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse 0,25, passar para o outro lado, troca de lado, troca de sinal. Ficou então 2. 2 é igual a 40a. Pego o 40, está multiplicando, passa dividindo. Ficou então 2 sobre 40, que dá 1 sobre 20. Logo, a aceleração vale 1 sobre 20. E simplificando mais ainda, a aceleração vale 0,05 metros por segundo ao quadrado. E maravilha! Está respondido, vamos ao item B. Considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de pedestres partindo de um lado da avenida com velocidade inicial v0 igual a 0,4 metros por segundo e chegando ao outro lado com velocidade final v igual a 1,2 metros por segundo. O pedestre realiza todo o percurso com aceleração constante em um intervalo de tempo t igual a 15 segundos. Construa o gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir do gráfico, calcule a largura da avenida. Então vamos lá. Nós sabemos que V0 é igual a 0,4, V2 é igual a 1,2 metros por segundo, a aceleração é constante, não sei quanto vale, mas é constante, e o tempo é 15 segundos. O que eu sei? Eu sei que, no gráfico da velocidade em função do tempo, o nosso movimento vai ser acelerado. Ele começou com velocidade inicial 0,4. Aqui, pessoal, eu coloquei 0,2, mas está errado. É 0,4. Então dá uma corrigida. Velocidade inicial 0,4. Isso no tempo 0. E no tempo 15, a velocidade foi de 1,2 metros por segundo, que foi quando ele concluiu a travessia. A gente sabe que a área desse gráfico fornece o quê? O ΔS. Então, ΔS é numericamente igual à área. Nós temos então que o ΔS vale base maior, que vale 1,2, mais base menor, friso 0,4, vezes a altura,
que vai de 0 até 15, é 15, né? Dividido por 2. Agora é continha. Nós temos 1,2 mais 0,4 dividido por 2, que vai dar 0,8. Multiplica por 15, vai dar que o ΔS igual a 12 metros. E aí, pessoal, acertaram? Parabéns! Agora, pessoal, vamos ao exercício 9. Exercício bem chatinho, mas é importante para o seu desenvolvimento. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. O gráfico mostrado na figura abaixo foi construído com base nos dados experimentais acerca do movimento de um carrinho que iniciou o movimento do repouso, ou seja, velocidade inicial é igual a zero, ao longo de uma linha reta sobre o plano horizontal. A partir desse gráfico, podem-se obter muitas informações sobre o movimento desse carrinho. Verdade. Como aqui nós temos muitas informações, eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui o gráfico do espaço em função do tempo. Eu vou fazer, a partir desse gráfico, o gráfico da velocidade em função do tempo. Olha só, nós temos aqui o mesmo gráfico do espaço em função do tempo. Vou obter o gráfico da velocidade em função do tempo. Para isso, quais as informações que eu preciso? Primeiro, eu vou calcular a aceleração entre 0 e 2 segundos. Entre 0 e 2 segundos. Como é que eu faço isso? Eu sei que S é igual a S0, mais o 0t mais a t quadrado sobre 2. Então a gente sabe que, para o tempo igual a 2 segundos, o espaço vale 16. Logo, 16 é igual a espaço inicial vale 0, velocidade inicial, como ele parte do repouso, está escrito no enunciado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Movimento do repouso, ou seja, velocidade inicial realmente vale 0. Então vamos voltar. Então S é igual a S0 mais S0t mais AT quadrado sobre 2. A gente estava aqui, né? Velocidade inicial vale 0. A aceleração eu não sei, eu quero achar. Mas quando o espaço vale 16, o tempo vale 2. Então onde tem tempo ao quadrado, eu coloco 2 ao quadrado. Né? Tudo isso sobre 2. Ficou assim, ó, 16... corto 0, mais A vezes 2 ao quadrado sobre 2. 4 sobre 2. Então, A vezes 4 sobre 2. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 4, dividir por 2, vai dar 2. Então, 2A é igual a 16. Passo o 2 dividindo. 16 por 2 vai dar 8. Portanto, A é igual a 8 centímetros por segundo ao quadrado. Afinal, nós estamos calculando a aceleração com espaço dado em centímetros, cuidado com isso, e o tempo em segundos. Logo, a aceleração vai ser dada em centímetros por segundo ao quadrado. Guarda essa informação por enquanto. Vamos agora para uma outra informação, que é o cálculo da velocidade no instante t igual a 2 segundos. Quando t igual a 2 segundos, olha o que vai acontecer. V é igual a V0 mais AT. V é igual à velocidade inicial, que vale 0, mais a aceleração, que vale 8, vezes o tempo, que vale 2. Então, no tempo igual a 2 segundos, a velocidade é igual a 16 centímetros por segundo. Pronto, olha que legal. Eu sei que o móvel parte do repouso. Então, o espaço inicial vale 0 e a velocidade inicial também vale 0. Isso significa que a velocidade inicial é 0, porque o móvel parte do repouso. Está no enunciado. No instante 2 segundos, eu sei que a posição é 16, mas eu calculei que no instante 2 segundos, a velocidade também é 16. Então, olha só, no instante 2, velocidade 16. Olha que legal. A velocidade no gráfico de velocidade em função do tempo, no caso do MRUV, é uma reta. Então, se eu tenho um ponto e eu tenho outro ponto, é só traçar uma reta entre esses dois pontos. Esse é o primeiro trecho do meu gráfico da velocidade em função do tempo para esse gráfico aqui. No segundo trecho, olha o que nós temos, pessoal. Nós temos uma reta. Se nós temos uma reta no gráfico de espaço em função do tempo, friso, reta inclinada, isso indica para a gente que a velocidade é constante. Como que eu calculo a velocidade no movimento uniforme? ΔS sobre ΔT. Então eu vou fazer
16 menos 4, que vai dar 12. Esse é o meu ΔS. E o ΔT vale 6 menos 2, que vai dar 4. E aí eu pergunto, 12 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 3. Só que como a reta é decrescente, a velocidade é negativa, portanto, menos 3. Isso significa que do instante 2 ao 6, a velocidade foi constante e negativa, valendo menos 3. Finalmente, do tempo 6 ao 9, não houve variação do espaço. Nós temos uma reta paralela ao eixo do tempo. Consequentemente, se não houve variação do espaço, não houve velocidade. Portanto, a velocidade vale zero. Do 6 ao 9 vale zero. E agora sim, com todas essas informações, nós podemos enfrentar as nossas alternativas. Então guarda isso aqui por enquanto, vamos voltar para as alternativas. Então olha só, de 0 a 2 segundos, o movimento do carrinho é MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Pessoal, isso aqui, esse gráfico que é uma parábola, por acaso representa movimento retilíneo uniforme? Não, é MRUV, tá errado isso aqui. Então o item A está descartado. Item B, de 0 a 2 segundos, o movimento do carrinho é MRUV, com aceleração igual a 8 centímetros por segundo ao quadrado. Tá certo, né, gente? Deixa eu voltar. É um MRUV, porque o gráfico é uma parábola, e aqui porque é de uma reta inclinada, e a gente sabe que a aceleração vale 8 centímetros por segundo ao quadrado. Então, realmente, esse trechinho aqui do item B está correto. De 2 a 6, o movimento é MRU, movimento retilíneo uniforme com velocidade igual a menos 3. A gente viu que, de fato, a velocidade é menos 3, está certinho. Então, esse item também está correto. E de 6 a 9, o carrinho ficou em repouso, ficou parado, está corretíssimo. Gente, uma dica. É claro que eu poderia ter resolvido esse mesmo exercício em 4 segundos, prestando atenção num detalhe importante. Esse trechinho final, do 6 ao 9, indica velocidade nula. Então, olha só, de 6 a 9, o carrinho se deslocou por 4 centímetros? Não, velocidade nula. Aqui, item B, correto. Aqui no finalzinho, ó, de 6 a 9, velocidade é tanto? Não, velocidade foi nula. Aqui, ó, movimento oscilatório absurdo. E aqui no finalzinho, de 6 a 9, o movimento do carrinho é MRU. Não, porque o carro ficou parado. Então só pode realmente ser a alternativa B. Em 5 segundos a gente matava essa questão. Mas é um desperdício matar uma questão maravilhosa dessas sem antes explicar todos os detalhes. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui para vocês. Aqui eu já expliquei, né? Vamos agora para o exercício 10. Pausa o vídeo e tenta fazer. Gente, para resolver o exercício 10, eu queria deixar com vocês uma dica que é muito utilizada no Enem. Olha só, você vê, né? Aqui essa questão é muito cara de Enem. Por quê? Porque você tem um texto enorme e aqui você tem a pergunta que de fato é o que o examinador quer fazer. Então, a dica que eu dou para vocês, na prova do Enem, se você estiver com pressa, pegue o trecho final, que é o comando da questão, leia, porque muitas vezes apenas o trecho final, que é o comando, vai apresentar todas as informações para que você possa resolver a questão. Tudo isso aqui, pessoal, é só, entre aspas, encheção de linguiça, para você perder tempo. A informação que você precisa está aqui, beleza? Mas tudo bem, vamos ler tudo. O guepardo é um velocista por excelência. O animal mais rápido da Terra atinge uma velocidade máxima de cerca de 110 km por hora, o que é ainda mais notável. Leva apenas 3 segundos para isso, mas não consegue manter esse ritmo por muito tempo. A maioria das perseguições é limitada a menos de meio minuto, pois o exercício anaeróbico intenso produz um grande débito de oxigênio e causa uma elevação abrupta da temperatura do corpo até quase 41 graus Celsius, perto do limite letal. Um longo período de recuperação deve-se seguir. O elevado gasto de energia significa que o guepardo deve escolher sua presa cuidadosamente, pois não pode se permitir muitas perseguições infrutíferas.
Legal, né, gente? Agora vamos ao enunciado propriamente dito. Considere um guepardo que, partindo do repouso com aceleração constante, atinge 108 km por hora após 3 segundos de corrida, mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, a distância total percorrida pelo guepardo foi de... Então vamos lá. Gente, eu vou resolver esse exercício de duas formas. A primeira forma, mais algébrica, a segunda, utilizando o gráfico, e eu vou explicar por que a segunda forma para esse caso é melhor. Então vamos lá. Primeira forma, tá, gente? Nós temos, pelo enunciado, que a velocidade inicial vale zero, a velocidade é 30 metros por segundo. NERC, onde está isso? 108 km por hora é 30 metros por segundo. Quando eu resolvo um exercício de física, eu tenho que manter uma uniformidade entre as medidas. Eu não posso trabalhar com 2 unidades de hora, 2 unidades de distância. Se a distância escolhida é metro, vai de metro até o final. A menos, claro, que no finalzinho o examinador peça para você fazer uma conversão de última hora, pedindo para você, sei lá, converter de metro para quilômetro. Mas aí é uma outra história. Então a gente vai ter 108 km por hora, que a gente vai converter para metros por segundo. Como que faz isso? Divide por 3,6, você vai obter 30 metros por segundo. Então nós temos que a velocidade inicial é zero, porque parte do repouso. Já está craque nisso. Maravilha. Velocidade é 30 metros por segundo. A aceleração eu não sei, eu quero saber. E o tempo é 3 segundos. Gente, esse é o primeiro trecho, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque o meu guepardo, ele divide o movimento em 2 trechos. O primeiro trecho com MRUV e o segundo trecho no qual ele mantém a velocidade obtida pelos 8 segundos subsequentes. Então eu vou fazer o primeiro cálculo para achar a velocidade final. No segundo cálculo, ele mantém essa velocidade final por mais 8 segundos. Tudo bem? Então vamos lá. V é igual a V0 mais AT. 30 é igual a 0 mais A vezes 3. Eu posso fazer o quê? 3 vezes A, 3A. Pego o 3, passa dividindo. Ficou então que A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos também que S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então nós temos que o espaço inicial vale zero, a velocidade inicial vale zero, vezes t vai dar zero do mesmo jeito, o tempo vale 3, né? Colocamos 3 ao quadrado sobre 2. Ficou então 10 vezes 9, 90 sobre 2, que vai dar 45 metros. Isso significa, pessoal, que o espaço final do primeiro trecho foi de 45 metros. No segundo trecho, por isso que eu estou utilizando S2, a gente sabe que o movimento foi retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele manteve a velocidade, não houve variação de velocidade por 8 segundos. Então, olha só, S2 é igual a S0 mais VT, equação que é utilizada para movimento uniforme. S é igual a zero, porque o espaço inicial eu vou considerar como sendo zero, mas a velocidade, que velocidade ele atingiu? A velocidade final foi de 30 metros por segundo, portanto 30 vezes o tempo, que foi de 8 segundos. Logo, nós ficamos com 30 vezes 8, que vai dar 240. E agora eu pergunto, se ele andou 45 metros e depois andou 240 metros, ele andou um total de quanto? De 285 metros. Tranquilo? E aí, acertaram? Maravilha! Agora, pessoal, preste o máximo de atenção na segunda resolução. A primeira coisa que você vai me perguntar é, NERC, por que você fez um gráfico? O exercício não pediu gráfico. Você vai perder tempo. Será? Dá uma olhadinha. Olha só, eu fiz o gráfico da velocidade em função do tempo e a gente sabe que o guepardo partiu do repouso, portanto, a velocidade inicial vale zero. Nos 3 segundos, a velocidade foi de 108 km por hora, ou seja, 30 metros por segundo. E ele manteve por 8 segundos essa velocidade.
Ou seja, ele atingiu uma velocidade aqui e manteve por 8 segundos essa velocidade. Se após os 3 ele continuou por 8 segundos com essa velocidade, ele terminou o movimento no instante t igual a 11 segundos. E por que eu fiz esse gráfico? Muito bem, para poder calcular o ΔS. Olha que legal, a gente sabe que a área é numericamente igual ao ΔS. Base maior, está aqui embaixo, né? 11, mais base menor, que vale 11 menos 3, que dá 8, dividido por 2, vezes a altura, que vale 30. Gente, a gente pode cortar o 30 com 2, dá 15, 11 mais 8 dá 19, vezes 15, vai dar 285 metros. Por que eu fiz desse jeito? Eu quero que vocês percebam que muita gente tem medo de fazer gráfico durante a prova. Observe como fazer gráfico deu muito menos contas do que se você tivesse feito algebricamente. Ou seja, não é pelo fato do exercício não pedir gráfico que você não precisa fazer. Muitas vezes é interessante que você construa o gráfico para poder obter uma informação de forma mais ágil, beleza? E vamos lá, exercício 11, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. A posição de uma partícula ao longo do tempo está representada no gráfico abaixo. Está aqui o gráfico. Assinale a opção que pode corresponder à velocidade dessa partícula. Então, vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui? Nós temos aqui o gráfico e eu fiz um outro gráfico, né, a partir do gráfico do espaço em função do tempo, eu fiz o gráfico da velocidade em função do tempo. O que nós temos? No primeiro trecho, não houve variação do espaço, portanto, a velocidade é nula. No segundo trecho, houve uma variação linear do espaço. Isso indica para a gente velocidade constante. E eu pergunto, velocidade constante positiva ou negativa? Velocidade negativa, porque a reta é decrescente. Então tá aqui, ó, velocidade constante, só que negativa. E finalmente, nós temos aqui um trecho de parábola. Trecho de parábola indica movimento acelerado. Se o movimento é acelerado, quando nós fizermos o gráfico da velocidade, nós vamos obter uma reta inclinada. A concavidade é para cima ou é para baixo? A concavidade é para cima. Logo, a minha reta também vai ser crescente. E a aceleração é positiva ou negativa? Aceleração positiva. Com base nessas informações, nós chegamos ao gráfico da alternativa E, que é o mais parecidinho. Então, olha só. Resumindo, tá? Primeiro trecho, sem variação do espaço, portanto, velocidade é igual a zero. O segundo trecho, que é retilíneo, a velocidade é constante e, como é decrescente, a velocidade é negativa. Já o terceiro trecho, que é crescente, note, pessoal, que esse trecho é todo crescente. Isso significa que em todo o trecho a velocidade é positiva. Por isso que esse trechinho de reta é todo positivo, todo acima do eixo do tempo. E, finalmente, a velocidade sempre é positiva e vai aumentando com o passar do tempo. Isso corresponde à alternativa E. Quem acertou? Parabéns! Continuando, pessoal, exercício 12. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Dois carros, A e B, entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A atravessa todo o túnel em movimento uniforme, com velocidade de 20 metros por segundo, e que o carro B entra no túnel com velocidade de 10 metros por segundo e o atravessa em movimento uniformemente acelerado. Desprezando as dimensões dos carros e sabendo que eles saem juntos do túnel 40 segundos depois após terem entrado, a velocidade do carro B no instante em que ele sai do túnel é de... Então, olha só, nós temos aqui a figurinha que já acompanha o enunciado, tá? Não fui eu que desenhei, quer dizer, fui eu que desenhei, mas o examinador já havia fornecido para você, ou seja, é uma figura que faz parte do exercício, e nós temos aqui o momento inicial e o momento final. Momento inicial, no tempo igual a zero, momento final, no tempo igual a 40 segundos. Então a gente sabe que o carro A possui
movimento uniforme, velocidade constante. Já esse cara, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento acelerado. A velocidade inicial de A, 20 metros por segundo, de B, 10 metros por segundo, e 40 segundos depois, esses dois caras saem juntos do mesmo túnel. E a pergunta do enunciado é: qual é a velocidade de B após sair do túnel? Guarda tanto o enunciado quanto essa imagem. Eu vou fazer a resolução no próximo quadro. Olha só como fica, pessoal. Então aqui nós temos o enunciado, né? A figura não vai ser necessária. Nós sabemos que a velocidade de A vale 20 metros por segundo. O tempo de travessia é 40 segundos. E como o móvel A se deslocou em movimento uniforme, essa é a equação válida. S igual a S0 mais VT, que é do movimento uniforme. Olha só então como fica, pessoal. SA é igual a S0, o espaço inicial é 0, mais velocidade, que vale 20, vezes o tempo de travessia, que vale 40. Fica então que o espaço de A vale 20 vezes 40, que dá 800 mais 0, 800 metros. Isso significa, só voltando, que o comprimento da nossa ponte é de 800 metros, que é o mesmo espaço friso que o carro B percorreu nesses 40 segundos. Fica de informação para vocês. Então, olha só, nós temos aqui que a velocidade inicial de B é 10 metros por segundo, está no enunciado. Nós temos também que é válida essa equação, né? VB igual a V0 mais AT, porque o movimento de B é acelerado, consequentemente V é igual a V0 mais AT, né, gente? Velocidade final de B vale velocidade inicial, que é 10, mais A, que é a aceleração, eu não sei quanto vale, vezes o tempo de travessia, que é o mesmo tempo de travessia do A, portanto, 40 segundos. Logo, nós temos que VB vale 10 mais 40 vezes A. VB é igual a 10 mais 40 vezes A. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o A para jogar numa próxima equação, que a gente vai ver daqui a pouco. Fica então, 10 está positivo, passa para o outro lado, troca de sinal. VB menos 10 é igual a 40A. Pega o 40 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou então, VB menos 10 sobre 40 é igual a A. Essa é a expressão que fornece para a gente o valor da aceleração. Então, olha só, pessoal. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Famosa equação do sorvetão, que eu vou continuar usando para o móvel B. Vocês sabem que S menos S0 é ΔS, né? Pego S0 e passo para o outro lado, fica S menos S0, porque troca de lado, troca de sinal, vira ΔS. Então, ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Só copiei o resto. Mais um detalhe, pessoal. A aceleração está aqui, ó, AT quadrado sobre 2. Eu posso quebrar e vai ficar desse jeito, A vezes T quadrado sobre 2. Perceba que se eu multiplicar A vezes T quadrado, vai ficar AT quadrado. Note que eu apenas quebrei, não fiz nada demais. O que eu vou fazer agora? Vou substituir os valores que eu já tenho. ΔS vale 800, né? Que é o comprimento da ponte, é igual a V0. A gente sabe que a velocidade inicial de B vale 10 metros por segundo. O tempo de travessia vale 40, mais quanto vale a aceleração? VB menos 10 sobre 40. Está aqui para vocês. Vezes T quadrado sobre 2. O tempo é 40, então 40 ao quadrado sobre 2. Pronto, com essa equaçãozinha eu já consigo achar o valor de VB, que é o que o enunciado me pergunta. Vamos resolver. 800 copia, 10 vezes 40, 400, 40 ao quadrado é 1.600, divide por 2, né? O resto copio. O que eu vou fazer agora, pessoal? 800, eu pego esse 400 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. 800 menos 400, 400. 1.600 por 2, 800. Copio o resto. Gente, dá para fazer mais o quê? Eu posso pegar esse 800 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou então 400 sobre 800. Divide em cima e embaixo por 400, vai ficar meio. É igual a VB menos 10 sobre 40. Eu posso pegar esse 40, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando.
Fica 40 vezes meio é igual a VB menos 10. Pessoal, 40 dividido por 2, que é 40 vezes meio, vai dar 20. 20 é igual a VB menos 10. Menos 10 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Fica então 20 mais 10, que é 30. Logo, a velocidade de B é igual a 30 metros por segundo. E aí, pessoal, acertaram? Ufa! Beleza, pessoal? Valeu então!